Opa, opa! Bom, como todo mundo sabe, já vai fazer o quê? Quase um mês, ou na altura que saiu, um mês que o Sonic 3 saiu, né? E todo mundo sabe que o filme foi um sucesso de bilheteria, de crítica e tudo mais. Só que aqui nesse vídeo, eu vou pegar o filme inteiro, fazer uma análise completona, falando das referências dos jogos, comparar a história do jogo com o filme, mostrar outras referências e tal. E eu também vou dando minha opinião no meio, né? Então, antes de tudo, se inscreve, deixa o like, porque, cara, esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, mas muito mesmo. Então, por favor, me dá essa forcinha aí, tá? Vamos lá, sem perder tempo, vamos começar. O filme começa na Ilha Prisão, perto da Baía de Tóquio, em que um soldado se aproxima de um cara que estava tomando conta de uns painéis, até ser mostrado em estado de hibernação o Shadow. Mas o cara que estava ali tomando conta falou para ficar tranquilo, porque o Shadow estava ali preso há 50 anos. Só que o que eles não sabiam é que o Shadow, mesmo ali adormecido, ele tinha vívidas lembranças, memórias daquele fatídico dia que ele perdeu tudo que ele mais amava na vida dele. Tá, eu do futuro aqui pra fazer um disclaimer, cara. Como vocês podem ver, eu coloquei uma imagem da cena pra eu não tomar copyright. Vocês vão acabar vendo o desfoque de copyright aí no meio do vídeo, mas cara, eu fiz isso realmente pra não tomar copyright, né? Eu subi já esse vídeo, só que depois de um tempo o vídeo saiu do ar de novo e voltou a dar problema de direito autoral, mesmo que antes ele tinha dito que não tinha mais, mano. Enfim, esse sistema do YouTube é uma merda, mas enfim, né? Tem que dar um jeito, né? Já vamos começar lá, porque esse começo do filme eu já tenho coisa pra falar, sim senhor. Assim, para as pessoas menos atentas, essa música que a Maria tocou no violão foi Live and Learn. E cara, quem é fã sabe o quão importante é essa música pra série, mas pra quem não é, não vai ter muita noção, mas. Cara, vai por mim. Só de ter isso aqui no começo do filme é lindo, já promete muito. É como se a Paramount pegasse e dissesse, ó. Vocês querem saber se o bagulho vai ser bom? Já toma essa de cara, mano. Até que de repente os painéis ali de controle começam a ser hackeados. E então, com preocupação e medo, o soldado liga o botão de emergência e todos os soldados vão lá na sala para tentar conter a possível fuga do Shadow. Ele parece que vai acordar, mas ele para. O indicador ali de vida dele estabiliza. Uma calmaria se estabelece antes que a tempestade venha. Então o Shadow derrota todos os soldados com extrema facilidade e então foge da prisão e temos a logo do filme. Bom, já vamos lá, porque aqui já tem uma diferença com os jogos, porque nos jogos é o Eggman que ele vai lá na ilha prisão soltar o Shadow, mas aqui, pelo visto, foi por meio dos hackeamentos, ele soltou o Shadow e o Shadow escapou por conta própria. E cara, já tem que aplaudir a direção e a trilha sonora do filme, porque cara, já é assim, por meio de citações ali desses personagens, mesmo que pouco, a gente já vê que ele se preocupou muito com o Shadow, mesmo que esteja lá parado há 50 anos, eles sabem que ele é muito poderoso, que quase nada que existe vai parar ele, mano. Mas aí quando ele se solta, a direção traz um impacto pra cena e ainda vem a trilha sonora maravilhosa que esse filme tem para deixar o Shadow ainda mais imponente. Isso é um acerto, o filme inteiro eles passam pro Shadow um cara muito poderoso, mano, e isso é um baita acerto do filme. E nessa cena a gente já tem referência sim. Quando o Shadow vai se teletransportando fazendo esses golpes, ele tá fazendo referência à abertura do jogo dele. Isso é confirmado pelo próprio diretor do filme em uma entrevista. Porque, não sei se você sabe, mas o Jeff Fowler, que é o diretor do filme, ele trabalhou nessa abertura do jogo do Shadow, cara. Então,
É claro que ele não ia perder a chance de trazer referências do trabalho dele anterior na SEGA e referenciar aqui no filme. E ainda bem que ele fez isso. Então temos uma transição lá pro time Sonic, que estava pronto ali para postar uma corrida que obviamente o Sonic vence, e já temos ele passando por uma plaquinha e comemorando sua vitória. Dizer que eu ainda sou o campeão invicto da velocidade de todos os tempos. E a galera vibra. Mas ele percebe que que o Knuckles e Tails que estavam ali eram hologramas. Mas então ele volta lá para onde eles estavam e era uma pegadinha para surpreender ele com o aniversário de quando ele chegou na Terra. Então eles aproveitam, mas depois o Sonic e o Tom vão caminhar um pouco ali para conversar um pouco e eles encontram a caverna do Sonic do primeiro filme. E aí já podemos ver várias coisas que a gente viu no primeiro filme, mas principalmente uma coisa que a gente não viu, que era um muralzinho do Sonic com a garra longa. E o Tom percebe isso, né? E ele vai olhar e começa a conversar com o Sonic. E o Sonic pergunta pra ele se a garra longa estaria com orgulho do Sonic. E o Tom fala que com certeza, porque apesar de todas as circunstâncias da vida dele, ele nunca deixou a dor tomar conta do coração dele. E o Sonic até fica intrigado, né? Por isso, e fica imaginando se ele tivesse tido outra abordagem, se ele seria a mesma pessoa que ele é hoje. E o filme já faz um corte muito inteligente de enquanto o Sonic tá falando isso e já mostrar o Shadow, né? Enfim, a direção desse filme aqui é sacanagem, mano. Vamos falar um pouco mais de Sonic e Tom, porque assim, como eu já falei nos meus outros vídeos, eu não sou muito fã do Tom, mas a relação dele com o Sonic é razoável pra boa, mano. E principalmente nesse filme aqui funciona mesmo que ele participe muito menos, né, comparado aos outros dois filmes. Tanto que saiu o tempo de tela dele no filme, cara, foi 7 minutos, enquanto lá no primeiro era tipo meia hora, mano. Olha que surreal isso. E assim, só vou dizer pra você lembrar bem desse diálogo entre eles lá no final do filme. E a referência que a gente já tem nesse trecho aqui é que, como eu disse aí, quando o Sonic ele vai comemorar a vitória dele, troca a musiquinha que toca quando você passa de fase no Sonic Adventure 2. Dizer que eu ainda sou o campeão invicto da velocidade de todos os tempos. E a galera vibra. Yes! Depois vamos ver o Shadow andando por Tóquio e ele percebe que foi preso por 50 anos. E a Gun já vai atrás dele e ele só quer paz. Mas então a Gun pede arrego e vai atrás do time Sonic. Então eles são levados até Tóquio de helicóptero por o portal janela para isso. E o Sonic fala: Que voozinho michuruca, sem comida, sem filminho, vamos cair fora. Então eles pulam e aterrissam lá em Tóquio. Um bagulho que fica até meio... É sutil aqui no começo, mas dá pra perceber isso ao longo do filme que um desenvolvimento pro Sonic nesse filme é como que ele vai trabalhar em equipe, né? Porque lá no primeiro filme era só... Bom, era ele e o Tom, né? Aí no segundo ele conhece o Tails e conhece o Knuckles, né? O Knuckles tem a redenção dele e vira herói. E aqui vai ser a primeira vez ele trabalhando em conjunto, né? Isso é algo que vai ser trabalhado bem no filme, né? E esse diálogo que eu disse que o Sonic disse é uma referência lá para a primeira fala dele no Sonic Adventure 2. Eu acho que a maioria das pessoas não pegaram isso por conta da dublagem, né? Mas no inglês ele fala exatamente a mesma frase. E eu consegui pegar na hora, porque, né? Peguei ali, dei uma traduzida no inglês de imediato e falei, ó, referência, moleque. Talk about low budget flights, no food or movies. I'm out of here. Talk about low budget flights, no food or movies. We're out of here. Que voozinho michuruca, sem comida, sem filminho, vamos cair fora. E daí a música que toca quando eles estão pulando até lá embaixo se chama Neon, da banda One Ok Rock, que já fez músicas para a série Sonic, principalmente lá no Sonic Frontiers. Então eles começam a procurar pelo Shadow, até um carro ser arremessado neles e o Knuckles segura. Mas lá no fogo, nas chamas, pode ser visto uma sombra.
que caminha e vai até o topo de escombros e se revela ser o Shadow. O Sonic e os outros ficam bem curiosos porque ele era muito parecido com o Sonic. E eles começam a debater sobre quem que era parecido com quem. Mas o Shadow fala que é perda de tempo. E que ele não estava ali para aprender, mas o Shadow fala que eles saíram do helicóptero da e não deviam ser confiados. Então o Knuckles vai pra porrada, mas ele é derrotado facilmente. Então o Sonic fala que eles três juntos não tinha quem deter. Mas eles falham miseravelmente, são derrotados com facilidade pelo Shadow. O Sonic até tenta se levantar, mas cai diante da forma de vida suprema. Tá bom, ele aguentou nós três juntos. Fracotes. E de novo, como eu falei no começo, é incrível como esse filme consegue deixar o Shadow forte e imponente. Porque essa cena aqui é mais que clara, né? Porque o Knuckles, que é mais forte que o Sonic, né? Derrota ele com muita facilidade. E ainda ele vai lá, derrota o Tails e o Sonic logo em seguida, mano. Bom, aqui eles também tem até uma referenciazinha, porque eles falam que o Sonic e o Shadow são parecidos, né? Mas só fica nessa parte do filme porque, sinceramente, eu acho isso uma merda no jogo, que eles falam que o Sonic e o Shadow são iguais e todo mundo confunde os dois, mas assim, claramente não tem nada a ver, mas pelo menos eles colocaram isso no filme e ficou legal, né? E ficou nessa cena ainda bem, né? Só nessa. E a referência que a gente tem nessa cena, que é um bagulho que eu acho que nem todo mundo pegou também, mas a maioria das pessoas ficou sabendo porque a Paramount soltou essa cena antes do filme sair. Aí as pessoas pegaram e compararam que essa parte do Sonic caindo na frente do Shadow é referência para a abertura do jogo do Shadow. E também um negócio que eu nem percebi no primeiro filme, eu vi pouca gente falando, é que enquanto eles estão pulando, né, o Tails agarra o Knuckles e o Sonic agarra o Knuckles pelo pé e eles ficam tipo um segurando o outro no ar. Isso é uma referência ali pro Sonic Heroes, que esse é um dos jeitos de se locomover no jogo, né? Então o Shadow, percebendo que realmente era perda de tempo lidar com os três, pega sua moto e uma arma e fala para nem tentarem seguir ele. O que isso é lógico, é um desafio pro Sonic, que vai atrás do Shadow e temos toda uma cena de perseguição, que o Shadow tenta acertar o Sonic com os tiros, mas o Sonic com o Spin Dash vai tentando acertar o Shadow enquanto eles correm pelas ruas de Tóquio. O Shadow vai teletransportando com a moto dele até o momento que eles vão se colidir com um trem. Mas o Shadow usa o teleporte e eles ficam no meio do ar. Mas o Shadow, usando os poderes dele na moto, consegue fazer a moto correr ali pela torre de Tóquio. Então o Sonic e o Shadow vão se colidindo até o Shadow chegar lá no topo, fazer aquele slide e depois eles fazem um choque de soco que, obviamente, o Shadow sai vencendo. 1.21 gigawatts. Que cena foi essa, meus amigos? E já vou dizendo que o ponto mais forte do filme, na minha opinião, são essas cenas de ação. Cara, é incrível como a direção conseguiu deixar essa cena muito dinâmica e frenética, né? Porque, assim, obviamente o Sonic é super veloz e o Shadow tava de moto, né? Você pode até se perguntar, por que o Shadow usa moto? Porque é maneiro. É simplesmente só isso, mano. Isso podia ser um detalhe que ficasse bem estranho no filme, né? Porque o Shadow, ele não é mais rápido que o Sonic, mas ele pode ser tão rápido quanto ele. Só que é estranho que no filme isso não ficou estranho ele usar moto e nem a arma. E ainda bem que funcionou, né? Porque esse aqui é o mais puro suco do fanservice e funcionou. E continuando o que eu tava dizendo, essa cena consegue ser maravilhosa, ela é frenética e empolgante, né, cara? Porque, pô, como que você vê o Shadow na moto e não acha da hora, cara? E a cena ainda é muito boa, mano. E, cara, eu percebi isso no cinema. Passou muito rápido esse começo do filme, mano. E uma coisa que se repete até o final, até o filme acabar, mano. Que o filme, ele não perde um momento. Ele não enrola em zero, mano. Que, obviamente, é um problema lá do segundo filme com aquela merda de cena do casamento. Mas, enfim, ainda bem que isso aqui não se repete. E a referência que a gente tem nessa parte é, obviamente, o Shadow andando de moto e usando arma, assim como no jogo dele. Então os três se juntam novamente e... Bom, agora eles têm que ter uma conversinha com a Gun pra saber com o que eles estavam lidando, né? E o Tails tem uma brilhante ideia de se reunir no Chao Garden.
uma armadilha! Não vão nos levar com vida, feras horrendas! E lá eles encontram o General Walters, que começa a explicar a origem do Shadow. O Shadow chegou na Terra 50 anos atrás por um meteorito. E os cientistas começaram a estudar ele e perceberam que ele era a forma de vida suprema. E começavam a fazer testes com eles. Mas perceberam que o Shadow era perigoso demais. Até que então um dia houve um acidente e tiveram que colocar o Shadow em estado criogênico. E cara, ficou muito engraçado essa transição pro Tchau Garden, né? Porque assim, é uma situação bem séria, né? Bom, a gente precisa saber que o Shadow é, de onde ele veio, o que ele é. Aí o Tails tem a brilhante ideia, né, de... Bom, vamos se reunir ali num restaurante infantil. Mas agora vamos falar um pouco da origem do Shadow, porque... Bom, ela é diferente da história dos jogos. Não é tão diferente, mas tem sim sua boa diferença. E eu acho bom de se adaptar, cara, porque são mídias diferentes. E mídias diferentes precisam de narrativas diferentes. E aqui no filme ficou bom, né? E mesmo assim ainda abre brecha pro Shadow ter vindo dos Black Armies. Que eu tenho certeza que veio sim, pra isso ser retratado lá no spin-off dele. Mas eu falo isso mais em outro vídeo, você pode ver aí no card. Porque no jogo ele foi criado pelo Jared Robotnik com o sangue do Black Doom. E aqui, né, ele veio direto do espaço, né? Aí a parte que fazem testes nele é normal. E o acidente, a gente vai falar disso depois. E obviamente as referências que a gente tem aqui é ao Tchau Garden, que são petzinhos que você cuida lá no Sonic Adventure 1 e 2. E a origem do Shadow, que é contada tanto no Adventure 2 como no jogo dele. Mas tudo ali é interrompido por robôs do Eggman que atacam todos eles ali. E quando os robôs estão para atacar, um cara de mol surge e para todos os drones ali. Mas o Walters ficou machucado e ele confia pro Sonic a chave de uma arma muito poderosa que eles não sabem o que é, mas eles pegam. Então fogem dali. E a General Rockwell acha que foram eles que atacaram o Coronel Walters. Enquanto eles fugiam, eles vão atrás do cara que estava ali de moto e viram que era o Agente Rocha. O cara do leite de cabra! E perguntam o que ele estava fazendo, mas ele fala que não tem nada a ver com isso, e nem o Dr. Eggman, que estava assistindo novela, todo acabado, aposentado. Mas ele vira de costas e vê que os maiores arqui-inimigos dele estavam ali. E começa a questionar por que tinham drones ali dele. E ele acha isso muito estranho, então tentando copiar eles, passar por um impostor, ele não podia aceitar isso. Então ele triangula a posição de onde estavam controlando os drones dele e ele localiza uma base. Então, para a infelicidade do time Sonic e do próprio Eggman, eles têm que se juntar para lidar com a mesma pessoa que eles estavam procurando. E uma decisão que eu acho muito ousada, não é ousada, mas bem inesperado o filme deles matarem o Walters, que... Assim, por causa lá mais pro final do filme, vocês vão perceber quando. Eu não acho que talvez não tenham matado ele, mas... mesmo assim, cara, se tirar ele do jogo e já tirar o personagem assim foi bem inesperado. E também um negócio que é bem sutil, porque no jogo, o Sonic e os amigos dele são perseguidos pela Gun porque eles confundiram o Sonic com o Shadow, né? Então começam a perseguir o Sonic por causa disso. E aqui no filme é porque... eles aparentemente atacaram o Walters, o que não aconteceu. Então isso foi uma boa adaptação no filme para perseguição a eles, né? E ficou até melhor que no jogo, né? Porque como eu disse, é uma merda eles acharem que o Sonic parece com o Shadow, que não tem nada a ver. E também a gente precisa falar dessa cena da novela que é muito engraçado, porque é literalmente um clichê de novela. Inclusive, você sabia que quem dubla esses dois caras aí que estão disputando a Gabriela é o Júlio Cocielo? Pois é, né? E ficou muito boa a dublagem dele. E também a gente pode vir aqui, ver, né, o Gold, que é o Eggman. Que agora finalmente ele ficou gordinho, né, e o bigode tá maior. E é interessante como o visual dele foi progredindo com o andar dos filmes, né. No primeiro não tinha muito a ver, né, só bem no final, lá na última cena, que ele tá bem parecido. Aí no segundo filme, assim, de rosto ele fica até igual, mas o traje dele não era parecido, mas
Mas pra frente vai voltar a falar do visual dele, mano. Shadow então, depois de fugir de Tóquio, vai até uma base da Gun abandonada e acha um patins, o que acaba desbloqueando uma memória nele. Uma menina chamada Maria vem correndo pelos corredores com seus patins, mas ela é barrada. Porém, um jovem Coronel Walters autoriza a entrada dela, pois ela era a neta do professor. Então ela continua andando pelos corredores ali da base e encontra o Shadow preso. E vai lá ver ele e começa a observar. Até que o Shadow se vira pra ela e ela se assusta um pouco. Mas então começa a tentar imitar ele com aquela cara de bravo dele. Mas então ela tem alguma ideia e pega um lápis e começa a desenhar no vidro. Começa a desenhar e então vemos o que ela desenhou. Que coisa mais linda! Então, os dias, as semanas vão passando e eles vão tendo vários momentos juntos, criando ali um forte vínculo de amizade, que mais parecia serem irmãos. Mas teve um dia que eles estavam assistindo um filme, só que esse filme tinha um monstro alienígena e isso de alguma forma incomodou o Shadow. E ela percebeu isso, então eles decidem lá pro topo da montanha e começar a observar as estrelas. Nossa, olha quantas estrelas. São como diamantes. E ela faz a explicação, né, que graças à velocidade da luz, a estrela pode até ter morrido, mas a luz dela ainda chegava para eles. A luz brilha, mesmo que a estrela tenha morrido. Então a Maria pergunta pro Shadow de onde será que ele veio. E o Shadow diz que não faz ideia de onde era a casa dele. Mas ela fala que isso não importava, pois agora a Terra era a casa dele. Era ali o celular. Mas o Shadow pergunta para ela se ele era perigoso, um monstro. Porque os cientistas olhavam para ele com desprezo, com medo. Mas ela fala que ele era amigo dela e que pouco importava o que os outros diziam. E pouco importava o que achavam dos poderes dele. Mas importava o que ele era no coração. Eu não sei o que eu faria sem você. Ah, cara, como é fofo o Shadow e a Maria, né? Mas enfim, vamos lá. Cara, esse flashback ficou muito bom, cara, porque... Mas na verdade, cara, eu acho que aqui é um ponto... Eu não acho que o filme tem um ponto negativo, mas aqui dá pra ser melhor, porque, cara, a gente só tem a exploração da relação do Shadow com a Maria. E muita gente até reclamou disso, porque deveria ter mais coisas do passado do Shadow. Infelizmente, não teve, né? Mas eu acho que o filme tinha muita coisa pra se preocupar ainda. Explorar ainda mais o passado do Shadow seria muita coisa pra um filme só. Ia ficar tudo meio bagunçado, né? E olha que essa cena dura ali, assim, um pouquinho mais que 5 minutos. E pra mim, dá pra comprar muito bem essa amizade do Shadow e da Maria, cara. Tem gente que, como eu disse, não conseguiu comprar, mas pra mim funcionou muito bem, cara. E aqui outras coisas que eu vi as pessoas se incomodando é que não tem a promessa da Maria pro Shadow dele proteger as pessoas do planeta. E realmente não tem, eu acho que seria até melhor ter tido pra aquilo que acontece lá pro final o filme ficar ainda melhor, mais emocionante. Mas aqui não tem, mas eu acho que essa parte da Maria ser uma pessoa tão boazinha, tão pura, é o que vai fazer o Shadow, enfim, a gente já sabe o que vai acontecer. Se você não sabe, aguarde até chegar o momento. A diferença que a gente tem aqui nessa parte é aquele filme que o Shadow e a Maria estão vendo, aparece um monstro, e esse monstro é o Biolizard, que é o boss final lá do Sonic Adventure 2. Enquanto o Shadow relembrava do passado dele com a Maria, alguém entra na sala dele e ele se prepara para atacar, mas ele para. Ele percebe que é alguém familiar.
Então, mas ele escuta que Sonic e os outros chegaram, mas aquela pessoa pede para ele esperar. Então, o Eggman fica pensando como vão entrar, mas o Knuckles só derruba a porta. Então eles se dividem para procurar pistas. O Knuckles vai sozinho, com medo dele de fantasma. Mas ele é capturado pelo Shadow. Burro. Então o agente Rocha estava ali com o Tails, chama ele de fofo e fala como que era ali trabalhar entre aspas com Sonic. Tails fala que era muito legal porque eles eram grandes amigos. E ele fala que devia ser a mesma coisa entre o Rocha e o Eggman. O Rocha fica meio desconfortável, mas ele fala que era assim, mesmo sem ter muita firmeza. E são capturados pelo Shadow logo em seguida. Sonic e o Eggman estavam no quarto que a Maria ficava. E o Sonic e o Eggman começam a conversar de como seria se o Eggman tivesse tido uma família, mas ele fala que não mudaria muita coisa, que ele odiaria ter. Enquanto o Sonic começava a entender o porquê que o Shadow era tão amargurado e com raiva daquele jeito. Ele tinha uma pessoa antes, uma pessoa que confiava nele, que amava ele, mas ele perdeu essa pessoa. Sonic se separa do Eggman, ele é capturado pelo Shadow e o Eggman encontra os robôs que tinham roubado dele. Então alguém começa a cantar e essa pessoa se revela ser o Jared Robotnik. Of the way. O Eggman fica curioso com isso, porque nunca antes ele sabia que ele tinha família. Então eles começam a fazer várias perguntas para saber se realmente eles eram parentes. E o Jared mata todas as perguntas com facilidade. Então eles se alinham e agora decidem que vão dominar o mundo juntos. Esse trecho é bem legal, né? Porque esse filme tem essa pegada um pouco mais investigativa e de ir atrás dessas coisas de espionagem, ainda mais pra uma cena que vai vir, umas cenas que vão vir daqui a pouco. Mas é legal, curioso o Knuckles ter medo de fantasma, porque lá no Sonic Adventure 2, um dos bosses que você enfrenta com o Knuckles é o King Boo Boo, que é um fantasma, e quase todas as fases do Knuckles se enfrenta fantasma, então pode ter certeza que isso aí foi uma referência. E esse diálogo que o Tails estava tendo aí com a gente Rocha, eu vou falar pra você lembrar bem, porque isso vai voltar lá no final do filme, vai ser bem importante. E outra coisa bem importante, que é quase a mesma coisa que essa parte do Tails e do Rocha, é o Sonic, ele entender o que o Shadow passava. E a gente percebe que eles são parecidos de certa forma. O Sonic também perdeu alguém que ele amava, alguém que cuidava dele. Só que ele não se entregou à raiva e à dor, diferente do Shadow. Mas vai vir mais pra frente. E também ressaltar essa cena entre o Gerald e o Robotnik, ela é bem engraçada, né? É o Jim Carrey brilhando, não tem muito o que fazer. E a piada da quarta parede foi bem inesperada. Um negócio aqui que já é interessante, porque infelizmente isso não tá no filme. O Gerald, ele tava lá 50 anos atrás, então como que ele continua vivo? Isso foi explicado pelo Jeff Fowler, que em uma cena deletada mostraria que quando ele ficasse tentando lamber o espinho do Shadow, como o Eggman faz com o do Sonic, dá pra ver as rugas dele diminuindo. Então ele tá vivo porque ele ficou fazendo essa coisa com o espinho do Shadow. Assim, seria bom ter colocado esse filme pra explicar, mas sinceramente eu não me importo muito. O Sonic então acorda e vê que tava ele, o Knuckles e o Tails amarrados. E 2 Robotniks vindo na direção dele. Então o Shadow pega uma das chaves que o Jared precisava e ele revela para que ele precisava. Para ativar o canhão Eclipse, e destruiria a base da GUN. E esse seria o plano dele. Então eles saem dali, e enquanto o Shadow deixa um buraco negro. Então o Sonic, o Knuckles e o Tails tem que dar um jeito de fugir. Então, com um dos anéis, eles dão um jeito e conseguem escapar da morte. O Eggman achava que o Sonic tinha morrido, mas eles ainda tinham tempo para ir para Londres. Então, em um momento em família, Jared e Eggman decidem aproveitar um tempo juntos. E
curioso que aqui a gente já chegou na metade do filme. E você sentiu falta dos humanos? Pois é, né? Não dá nem pra sentir, né? Porque eles não fazem muita falta. O Tom e Maddie apareceram no começo, fizeram a parte deles ali e sumiram. Agora a gente tá tendo o destaque que a gente sempre pediu pro Sonic e pro Eggman, né? Tem dos dois núcleos diferentes. E, cara, que bom que eles escutaram a gente e não teve aquela merda de cena do casamento. Mas, enfim, falando de coisa boa, cara, é bem legal essa cena deles se aproveitando um tempo na realidade virtual. E é bem engraçado, cara. E eu acho que esse humor desse filme funciona bem mais que os outros, que eu acho que não tá tão infantil igual era. Então funciona, pelo menos pra mim funciona bastante. E aqui a gente já tem uma diferença também, porque o canhão Eclipse, ele é uma parte da colônia espacial Ark, lá do Sonic Adventure 2. E lá na colônia foi lá onde a Maria foi criada e tal, como eu já disse no vídeo. Então aqui o canhão Eclipse, ele realmente é só um canhão, a única função dele é disparar e destruir. É curioso, né, que a Gun nem suspeitou que o Jared podia fazer com isso, né. Mas enfim, deixa eu falar, né. A referência que a gente tem nesse trecho aqui é ali na montanha russa, quando o Eggman e o Jerry estão descendo, tem lá do lado Eggman Land, que não é nada mais que o sonho do Eggman, né? Que é transformar um mundo, a imagem dele, e nomear de Eggman Land, que também é uma fase lá no Sonic Unleashed. Então, com os anéis, o Sonic, Tails e Knuckles voltam para casa do Tom. E lá eles decidem fazer um plano para eles irem atrás da segunda chave antes do Eggman e do Gerald, que vai consistir em: o Tom e a Maddie vão levar um pendrive até os servidores da GAN para desativar o sistema de segurança para o Sonic ir passando pelas coisas e ele pegar a chave. E com tudo isso montado, eles vão para Londres. Aqui temos Tom e Maddie, que aqui vão ter uma boa participação, mas já vou contar isso. Aqui uma explicação ficou bem legal, bem dinâmicazinha, e dá aquele diferencial que eu falei agora há pouco. Porque, cara, a gente tem aquela trama lá do segundo filme que, cara, querendo ou não, a gente vai ter cenas com mais foco nos humanos, porque é um filme live action. Querendo ou não, vai ter que ter foco neles. Mas, cara, lá no primeiro filme, eu acho que não tinha muito o que fazer, então tinha de ser daquele jeito. Mas, cara, aquela cena do casamento é tão desnecessária, é tão chata, mano, que não tinha pra quê, porque a irmã da Maddie é muito chata, cara, não dá, mano. Cara, custava ser o Tails naquela cena pra salvar o Sonic, cara. Mas não, né? Não quer. Então aqui o filme vai pra uma parte mais de espionagem que eu acho bem legal. E a referência que a gente tem aqui nessa cena é que a gente tem esses menuzinhos aqui, que é lá do Sonic Mania, que é um jogo muito bom. Qualquer dia eu trago aqui pra vocês. Então o Gerald e o Eggman vão invadir a base da GAN sozinhos, enquanto o Rocha e o Shadow vão ficar no caranguejo esperando a parte deles. Vamos lá, Shadow. Tem abacate no caranguejo, dá pra fazer guacamole. Guacamole da vingança. E enquanto isso, o Tom e a Maddie vão invadir lá a base da GAN. E eles se disfarçam de... Ninguém se importa. Então lá ela dá um jeito lá com o carinha da recepção e eles acabam entrando. Então, pra entrar na parte dos servidores ali, a Meg se disfarça com a diretora Rockwell. Eles acabam entrando ali nos servidores e plugam o pendrive do Tails. Só que tinha outro pendrive ali. Agora voltamos com La Última Pasión. A última paixão só pode pertencer a um. Não. Só pode pertencer ao Juan. A Gabriela devia matar os dois. O agente Yoshi comenta que o Shadow é um cara com muita raiva. Tinha que ser mais tranquilo. Porque eles iam dominar o mundo. Mas o Shadow comenta que depois de eles fizerem tudo, não vai sobrar mais nada. Então, o agente Yoshi questiona: quais eram os verdadeiros planos do Jared? Tails percebe a presença do agente Yoshi e do Shadow e manda eles por água abaixo. Então o Eggman e Gerald conseguem entrar na sala de lasers primeiro e, como estão em uma situação tranquila, eles vão passar dançando.
Então o Tails começa a ficar preocupado, porque eles estavam chegando antes. Mas então o Sonic, mesmo furando com o plano, ele vai correndo até lá. Ainda não desativei as armadilhas! Tarde demais! Olha pra mim, tô indo no lado errado da pista! Como eu já disse anteriormente, aqui a cena dos humanos funciona bem mais do que nos outros filmes, porque aqui é bem mais útil e é melhor, cara. Só que ainda assim, cara, essa aqui é a parte mais fraquinha do filme. Mas enfim, ainda bem que passa rápido. E ainda assim a cena é mais engraçada que nos outros filmes. Então ela ainda é boa, mano. E que no próximo filme, que elas sejam melhores. Ou eles tenham ainda menos participação, né? E agora sobre a cena de dança, cara. Ela é bem engraçada, assim. Só que é isso curioso, porque na primeira vez que eu assisti, eu não gostei muito dela. Porque, sei lá, cara, eu achei meio desconexo, desnecessário, mas na segunda vez que eu assisti, eu gostei mais, cara. Só que ainda assim eu não me desce muito, sabe? Eu ainda gosto muito mais lá da cena de dança do primeiro filme, eu amo aquela cena. E cara, que bom que aqui nesse filme o Tails ele tá bem melhor, tá bem mais participativo e importante, porque cara, o segundo filme ele tem sim sua importância, mas eu não acho que seja tanto quanto aqui no filme, porque é ele que monta todo o plano, cara. E ele ainda salva o Sonic pra ele passar lá pela barreira, cara. Então, que bom que eles deram mais pro nosso menino Raposa, porque ele merece, cara. E aqui a gente tem uma referência assim nessa cena, só que ela é bem sutil. Quando o Sonic tá correndo por Londres, tá tocando Escape from the City. Só que, cara, é incrível porque todo mundo do que pelo menos eu assisto, ou quase todo mundo, viu lá nos créditos, eu incluso vi lá nos créditos que tocou essa música e, cara, onde tocou a música no filme, cara? Mas ela toca nessa parte, só que, cara, ficou muito escondido na trilha sonora, infelizmente, cara. O nome da trilha é Gun Control, eu vou deixar um trecho do jogo e da trilha sonora do filme pra vocês compararem aí. É triste, cara, porque mesmo que nesse filme ainda ele tem mais trilha sonora do jogo, vocês já vão ver mais daqui a pouquinho, é meio que eles ainda escondem e fica com vergonha de usar essas músicas. Cara, não tem problema tu usar a música, cara, a música é boa pra caramba. Ia combinar bem com essa cena. Era só deixar mais parecido com a original, mano, mas ficou bem escondido, mano. Não sei porquê, cara, eu tinha que ter deixado mais parecido com a original, cara. E uma coisa que saiu do filme que não tinha na época que eu gravei isso aí, cara, tem um meme de Sonic que é o Shadow gostar de latinas. E essa parte do Shadow assistir novela foi confirmado pelo diretor que é uma referência a esse meme, cara. Então os caras canonizaram um meme, mano. Olha que legal isso. Então o Eggman, o Jerry e o Sonic chegam na sala que tinha chave. Só que eles não contavam que a sala tinha controle de gravidade. Então a Rockwell pega a chave e fala que eles vão ser presos. Não acredito nisso. Pois é, meu neto. Uma mulher no exército. Além do Tom e da Maddie e do Tails, que também estavam sendo presos. Mas o Knuckles vem e salva eles. Mas ele acaba bugando todo o sistema ali de gravidade. O que deixa o Tom, o Tails e a Maddie em mais lençóis, porque cai um concreto na cabeça deles. E o Sonic começa a se esforçar para salvar eles. Enquanto isso, o Eggman e a Rockwell estavam com a chave diante deles, mas eles estavam presos no chão, então eles começam a se arrastar até as chaves. Vai lá pegar, netinho. Eita! E então, quando o concreto estava prestes a cair em cima do Tom e da Maddie e do Tails, o Sonic consegue fazer o Spin Dash e salva eles. Mas ele acaba desligando todo o sistema de gravidade. E a Rockwell consegue pegar a chave do Eggman. E ela acaba fugindo dali. E cara, essa cena assim, ela é bem legal.
Porque, cara, é bem engraçado essa parte, principalmente do Eggman, da Rockwell se arrastando, ou a piada dele de mulher no exército, ou da dentadura dele, que foi bem inesperado e engraçado pra caramba. E, cara, elogiar também aqui, porque acho que o filme conseguiu passar bem uma tensão ali de que o Tom, a Maddie e o Tails iriam morrer. Só que, obviamente, eles não iam matar eles ali, né? Cara, eu tava até gostando do filme até aqui, pra ser sincero. Mas o que vem a seguir? Nem eu, nem você, nem o fã mais assíduo de Sonic tava esperando por esse presente que a Paramount apresentou nesses minutos finais de Sonic 3. O Tom tem uma ideia e vai atrás da Rockwell. Enquanto ela andava nos corredores, ela encontra o Coronel Walters. Ela fica bem surpresa porque, né, ele estava vivo. Mas ele pede que agora ele vai assumir o comando da operação e pede a chave. Então, o Tom se revela ser o Walters e fala que conseguiu a chave. E volta a ser o Walters. Mas ele não esperava que o Shadow ia aparecer e confundir ele com o General Walters. Então, lembrando de todo o seu passado, o Shadow ataca o Tom. Ele pega a chave, mas ele descobre que era o Tom e não o Coronel Walters. Ele fica surpreso com isso e o Sonic aparece em cena. O Sonic até vai tentar confrontar o Shadow, mas ele vê o Tom no chão e sai correndo na direção dele e começa a pedir para ele acordar. E enquanto o Shadow olhava para tudo isso... Acorda, acorda, acorda! Maria. O que foi que você fez? O que devia ser feito. Gerald e Eggman então se levantam e estavam cercados por soldados da GUN. Mas o Shadow acaba com todos eles com facilidade e entrega a última chave pro Gerald. Shadow leva eles até o canhão Eclipse e o Gerald apresenta os trajes novos. Então a Agente Rocha sai da água e liga pro Eggman. Filho de peixe, peixinho é. Filho de peixe, peixinho é. Filho de peixe, peixinho é. O que você quer, Rocha? E ele fala que eles tinham outras intenções em não dominar o mundo. Mas o Eggman, que agora tinha um familiar dele, um semelhante a ele, não queria nem saber do Agente Rocha. Então ele desliga e demite o Agente Rocha. Então eles ligam a nave e partem rumo ao espaço. Cara, falar pra vocês que eu fiquei muito surpreendido com essa atitude do filme de ter matado o Tom. Vocês já vão, logo vão entender. Até porque, cara, isso aqui é um ponto muito positivo do filme. Que esse filme, ele tenta ser mais dramático. Ele tem o seu drama. Não é algo super pesado e muito dramático. Até porque, cara, isso aqui é Sonic, é um filme de criança. Mesmo que depois do Adventure 1... as histórias tomaram um pouco mais sério, eles ainda não são super sérios, elas se levam um pouquinho mais a sério. E essa é a essência da história do Sonic. E esse filme abraçou essa essência totalmente, cara. E eu amei isso. E também, como eu falei lá no meio do vídeo, finalmente eu acho que o Eggman dos filmes atingiu o seu visual perfeito. Porque, cara, esse traje que é tão lindo, é um respeito tão grande pro traje do Eggman atual, mano. Olha isso, olha que coisa linda. Eu ainda vejo gente que acha que dá pra evoluir, mas acho que o único jeito pra ficar um pouquinho melhor é ele ficar gordo mesmo. Mas, cara, sinceramente, se ficar com isso aí, o que não vai, né? Eles vão mudar alguma coisinha, né? Eu acho que está ótimo do jeito que tá, mano. E aqui a gente tem duas referências que, quando o Agente Rocha liga pro Eggman, ele atende. Esse toque do celular dele é a música tema dele lá no Adventure 2, que tem um remix no jogo do Shadow. E também,
tem uma coisa bem sutil que é essa música que tá tocando enquanto a nave sobe é o tema do Eggman lá no Sonic 2006 e no Sonic Unleashed. Essa trilha ela até ficou bem escondida, mas teve pessoas que notaram isso sim no cinema. Eu nunca joguei o 2006 e nem o Unleashed, infelizmente, né? Mas que bom que colocaram isso no filme e ficou muito bom a inclusão que fizeram. Tom então é socorrido e é levado para o hospital. E Sonic claramente fica muito afetado com isso. E o Tails tenta consolar ele, mas o Sonic diz que não quer ser consolado. Ele quer buscar vingança. E ele vai usar a Esmeralda para isso. O Knuckles fala que para ele não usar, pois nunca jamais a Esmeralda devia ser usada para vingança, como eles haviam feito uma promessa um pro outro. Sonic então energiza suas mãos e fala que ia pegar a Esmeralda de qualquer jeito. E o Knuckles também se prepara para um possível combate. Seu coração está sendo consumido pela raiva, ouriço. Não está em condições de tomar decisões agora. Sonic então faz um ultimato e uma luta parece inevitável. Porém... Parte do nosso juramento é confiar um no outro. E eu devo seguir essa promessa, mesmo que você escolha quebrá-la. Mas ouça este aviso. A Esmeralda Mestre está protegida por um guerreiro destemido. E para conseguir esse poder supremo, você vai ter que passar por ele. O Wade estava jogando hockey com a Esmeralda Mestre. O Sonic aparece ali com os anéis e pega a Esmeralda dele. Se transforma em Super e vai atrás de Shadow e companhia. Cara, como eu disse, isso aqui é escrita, senhores. Cara, onde eu podia imaginar que a sequência dos dois filmes anteriores teria uma cena dessa, cara? Onde a gente viu um Sonic com raiva, assim, querendo vingança, cara? Isso aí foi visto pouquíssimas vezes, mano. Ainda mais nessa cena. Olha esse nível de maturidade do Knuckles, cara. Que infelizmente, nos últimos anos, o Knuckles foi às vezes reduzido para um cara que é burro e não ingênuo. Mas aqui, cara, nesses filmes, a gente vê a clara evolução dele. Mesmo que às vezes no meio do filme ele quer quebrar as coisas e tal, ele é maturo, cara. Olha essa frase que ele manda, mano. Onde que eu podia imaginar que a melhor versão do Knuckles seria essa dos filmes, mano? E eu acho que dos melhores personagens dos filmes, né, em comparação com outras versões dele, eu acho que o Knuckles compete juntamente com o Shadow, mas... enfim, né, vamos continuar. O canhão Eclipse finalmente chega no espaço. E o Shadow observava a Terra. O George chega do lado dele e o Shadow pergunta se era isso mesmo que a Maria queria, essa destruição. Mas o George fala que não era o que a Maria queria, e sim o que tinham feito com ela. Shadow se afasta e lembra daquele dia, aquele dia que mudou tudo. Ele estava ali com a Maria, até que o Jerry chegou correndo na porta, pedindo para eles fugirem. Eles queriam tirar o Shadow deles. O Shadow era perigoso demais, segundo os militares. Então eles fugiam. Os soldados então encontram eles. O soldado mira no Shadow, mas então o Coronel Walters tenta vir impedir a fatalidade. Mas então... ele tenta voltar a si, mas então ele vê. Maria! Shadow então começa a correr para energizar o canhão. E o Eggman fica se perguntando o que o Shadow estava fazendo. Então o George fala que ia reduzir o planeta a cinzas.
incluindo eles. E o Egon começa a perceber que o que o agente Ross tinha falado para ele era verdade. As intenções do Jared eram outras. O quê? A irmã então fica indignado, pois o que ele queria era dominar a Terra. Mas o Jared fala que não tinha nada em dominar a Terra. Os humanos eram uma praga, era uma falha. E ele fala que é só o Eggman relembrar. Ninguém nunca se importou com ele, ele sempre foi ignorado. Mas o Eggman fala que agora eles tinham um ao outro, como uma família. Mas o Jared... Oh, Ivo... Você não é a Maria. Shadow então termina de carregar o canhão e o Jared seta 10 minutos para o início do apocalipse. Essa era a verdadeira face de Jared, não um vovô gentil e carinhoso. Essa pessoa sumiu naquele exato momento que a Maria se foi. Ele era alguém sem humanidade, sem esperança. O que apenas queria era destruição e aniquilar aqueles que mataram ela. A morte da Maria, ela foi alterada aqui já, porque no jogo ela toma realmente tiro. Acho que chegam a ser 2 tiros, para ser mais específico. Mas aqui, né, obviamente um filme para criança, né, mais especificamente para 10 anos, alteraram para algo mais, um pouquinho mais leve, né. Não que ainda não seja pesado, né, porque, cara, os caras mostraram o corpo de uma criança morta. Enfim, eles alteraram para uma explosão, né, mas enfim. Ainda ficou respeitoso ao material original. E é isso que importa, né? E aqui, talvez, como eu disse, eu não acho que esse filme realmente tenha pontos negativos. Mas aqui é um ponto que deveria ser melhor. Porque, como eu falei lá no meio do vídeo, talvez a gente tinha que ter tido mais minutos passados do Shadow. Pra mostrar o quanto o Jared se importava com a Maria. Porque a gente realmente não tem uma cena entre eles. A única que foi essa parte deles correndo, né? Talvez faltasse só uma cena para a gente entender, para as pessoas entenderem o quanto ele se importava com a Maria. Eu, que sou fã dos jogos, eu obviamente sei que o Jared ama a Maria. Então, para mim era esperado que ele ficasse desse jeito. Mas eu acho que faltou sim alguma cena para as pessoas entenderem isso. Então, agora falando o que eu vi pessoas falando... Elas não gostaram do Jared, porque ele ficou bobo demais e não aquele cara rancoroso e sem alma que ele fica. Mas eu acho que, na verdade, isso já existe aqui no filme. Até essa parte, ele realmente estava sendo um cara carinhoso, bondoso ali. Mas ele fez isso para conquistar o coração do Eggman e conseguir o canhão Eclipse. Mas agora ele realmente demonstrou a sua verdadeira face. Então eu acho que isso eu consigo passar um paninho pro filme, mas realmente podia ter tido uma cena a mais do Jared com a Maria, né? Mas enfim, não aconteceu. Uma luz dourada surge no horizonte e eles começam a questionar o que era aquilo. Será que era a Gun lançando mísseis? Mas não. Era um Vingador dourado vindo. Sonic atravessa o canhão Eclipse levando o Shadow junto com ele. E ele basicamente fala que ele queria matar o Shadow. Mas o Shadow fala com que ele era hipócrita, porque ele tomou a mesma atitude que ele tomou. Então o Shadow atrapalha o Sonic e eles caem na terra. O Shadow havia desaparecido, mas o Sonic começa a procurar por ele. O Shadow aparece atrás dele, tira as esmeraldas dele. Um clarão dourado surge. Sonic havia pegado a forma Super de novo, mas o que ele não esperava... Sonic então parte pra cima do Shadow, mas ele para como se não fosse nada. Você estava certo em uma coisa. Isto acaba agora. Shadow então soca o Sonic, começando uma sequência de golpes, joga ele pro chão e arremessa ele pra longe. Sonic colide com uma rocha, ele tenta ir pra cima de novo, mas o Shadow já estava ali. O Sonic então para o soco do Shadow e eles saem voando, se socando por aí. Sonic arrasta o Shadow no chão, então eles começam novamente a se golpear, atravessando vários continentes ao mesmo tempo.
mano. Simplesmente Super Sonic contra Super Shadow, mano. Eu não sabia que precisava disso até ver isso acontecer diante dos meus olhos, cara. A única vez que teve dois Supers lutando contra um ao outro foi no Sonic X, né? Só que eu, sinceramente, eu nunca assisti até essa parte do Sonic X. E, cara, que luta boa, mano. A coreografia é muito boa, a trilha sonora no fundo deixa melhor ainda. Eu acho que isso aqui é o único ponto da história comparado ao jogo que eu prefiro em relação ao jogo. Porque no jogo, a última luta entre eles é antes do canhão Eclipse disparar e eles lutam na forma base, enquanto eles meio que apostam corrida. E é legal, mas cara, eu acho que precisava de ser algo mais grandioso, algo mais Dragon Ball, né? E esse filme proporcionou isso, cara. Então, eu acho que dá pra cravar aqui que Super Sonic vs Super Shadow é a parte do filme que é melhor em relação aos jogos. Jared e Eggman observam a batalha. Então o Eggman, aproveitando uma distração, derruba o Jared. Evo, o que está fazendo? Acabando com seu plano do mal? Então eles começam uma luta. Jared faz uma mão de robô gigante e bate no Eggman. Cara, assim, é uma cena legal, mas não é nada demais também, né? Inclusive, eu vi muitas pessoas reclamando que essa cena de luta entre o Jared e o Eggman quebrou o ritmo do filme, ou quebrou a expectativa dela. Eu acho que deu pra entender, né? Ainda mais adiante. Mas daqui a pouco vocês vão perceber. Mas sinceramente, pra mim não quebrou, cara. E eu não vou saber explicar porquê, mas... cara, a cena é legalzinha e pra mim a quebra de expectativa ali funciona bem. Sonic tenta se levantar, mas ele percebe, o Shadow era mais forte que ele. Mas o Shadow, vendo a posição de fraqueza do Sonic, começa a falar, a jogar na cara do Sonic, que eles estavam sendo iguais. O Sonic tomou a mesma atitude que ele, abandonou amigos, famílias para ir atrás da vingança. O Sonic fala que o Shadow não tinha direito algum de falar da família dele. Principalmente aquele... qual o nome dele? Tom? E esse soco foi tão forte que o Shadow foi lançado até a lua. E perdeu até a transformação. Mas então o Sonic já aparece ali. Agarra o Shadow no peito. E prepara um soco mortal. Ele ia matar o Shadow. Mas parecia que alguma coisa estava segurando ele. Mas o Shadow não queria nem saber. Ele queria morrer. Ele pedia pro Sonic matar ele. Então ele aponta pro peito. Não deixou sua dor mudar quem você é. Aí dentro. O Sonic então olha para ele mesmo. Ele errou com o Tom. Ele foi tomado pela raiva e pelo ódio. Assim como o Shadow. O Sonic então solta o Shadow, se destransforma e senta ali. O Shadow pergunta por que ele fez isso, por que ele não concluiu a vingança dele. Aí o Sonic diz: ninguém ganha nada com vingança. Isso de alguma forma tocou o Shadow. Será que era isso que ele precisava ouvir para mudar? Os dois então estão ali sentados, em silêncio. Nossa, olha quantas estrelas. São como diamantes. Shadow comenta que a última vez que ele estava assim, debaixo das estrelas, ele estava com a Maria. E que todo esse tempo ele ficou remoendo essa dor. O Sonic também diz que ele também sentiu algo parecido quando ele perdeu o Garra Longa. Shadow pergunta se a dor do Sonic foi embora, mas ele comenta que não. Só que ele aprendeu que tinha outro sentimento que era mais forte e mais valioso que a dor e a raiva. O amor. Era nisso que o Shadow tinha que se apegar. Será que a Maria estaria orgulhosa das atitudes dele? Ou ele podia lembrar dos momentos valiosos com ela, dos valores que ela passou para ele, do amor que eles tiveram? Era isso que o Shadow tinha que levar para frente. É então que, com uma resposta
A luz brilha, mesmo depois que a estrela morre. Eles voltam os olhares ao horizonte. Ainda tinha um problema a ser resolvido. Shadow fala que tudo isso era culpa dele. Se ele não tivesse sido tomado pela raiva e a dor, isso não teria acontecido. E agora não tinha mais volta. Mas o Sonic estende a mão pra ele e fala que sempre tem segundas chances. Então agora eles estavam juntos. Dois ouriços que perderam aquelas pessoas que eles amavam. Um tomou o caminho do amor e o outro tomou o caminho da raiva. Mas eles podiam tirar uma lição disso. Eles podem ter tomado atitudes erradas nesse tempo. Mas os erros, você tem que aprender com eles. E melhorar para eles não serem repetidos. E continuar seguindo em frente. E então, foi nesse momento que os dois entenderam ali um lema bem valioso. Viver e aprender. Outra coisa que aprendi é que quando você estraga uma coisa, não pode consertar sozinho. Tenho que ir mais rápido. Ah, não vai me dizer que você tem um bordão. É isso aí, ouriço novo. E a galera adora. Senhoras e senhores, o que eu vou falar dessa cena a não ser dizer que ela é absoluto cinema? Cara, como você vai adaptar Sonic Adventure 2? Uma coisa que não pode faltar é Live and Learn, cara. Essa música ali, ela traz todo um significado, que é bem isso que eu falei para vocês aí. E isso toca lá no último boss do jogo, cara. A música vem no momento certo, assim, todo o impacto deixa mais épico, mas ao mesmo tempo você vai pegando ali a mensagem que a música quer passar pra você, cara, é incrível. A gente teve isso também no Sonic X, na versão japonesa, né, porque a versão da 4Kids é censurada e tiraram a música. Nos filmes anteriores eles têm... Eu vou dizer que não tinha música do jogo, só tinha Green Hill. E só, e ela toca tipo em 3 momentos assim. Então todo mundo ficou preocupado caso a música não tocasse. Mas a Paramount garantiu pra gente que ia ter essa música. E cara, mesmo sabendo que ela tava no filme, cara, qual versão que eles iam usar? Ia ser algo mais pop, mais eletrônico, mais atual assim? Ou eles iam continuar com o rock? E cara, graças a Deus, eles continuaram com o rock. A música em si é um pouquinho diferente, mas ainda assim, cara, pega a essência da música, ela entra no momento perfeito. E, cara, essa cena é linda, cara. Todo esse diálogo com o Shadow, cara. Aí o som nasce bonito demais, mano. Quem diria pra mim no passado que um dia eu e várias outras pessoas iam se emocionar com o filme do Sonic, mano. Pô, cara, olha esse diálogo do Shadow e do Sonic, cara, é lindo demais, mano. Eu vi pessoas dizendo que, eu até concordo, que essa redenção do Shadow podia ter sido um pouquinho mais gradual durante o filme, porque é nessa cena que converte ele, porque a gente entende a raiva e a dor dele e tal. O Sonic até fala isso lá no meio do filme. Mas, cara, esse diálogo é tão bonito, mano. Todo esse significado, aí vem a música, cara. Eu não troco essa cena aqui por nada, viu? Aqui a gente tem uma grande diferença pro jogo, porque no jogo, quem que traz o Shadow pro lado bom é a Amy. E a gente não tem Amy aqui, então tem que ser o Sonic. Eu prefiro mais essa cena do Sonic, mas acho que é só por preferência mesmo. Não que a cena lá da Amy e do Shadow não seja boa. Ela é boa pra caramba também. E a referência óbvia que a gente tem nessa cena aqui, Live and Learn, a música tema de Sonic Adventure 2. Eggman e Jerry estavam continuando sua luta. Eggman se livra da educação do Gerald e com nanorobôs cria mãos de louva-a-Deus. E eles começam a lutar. Eggman corta o bigode do Gerald, mas o Gerald tenta derrubar ele pra fora, mas o Eggman se segura na ponta. É então que o Gerald
começa a receber um aviso. Sonic e Shadow estavam se aproximando. Gerald não esperava a traição do Shadow, mas agora tinha pouca importância. E, meus amigos, essa próxima cena eu prefiro nem narrar. Apreciem. Bora reciclar umas latas de alumínio? Só tenta me acompanhar. Qualquer coisa que eu dizer dessa cena vai ser pouco, mano. Olha isso, cara. O CGI, cara. A direção é impecável. Porque eu sou muito fã de cenas sem corte, né? Tipo aquele filme 1917. Eu amo aquele filme. Muito bom, hein? Faz tudo sem corte. O CGI, explosões, assim, coreografia. Nossa, cara, é maravilhoso, mano. Lindo, 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 lindo. E aqui entra também aquele problema que eu é atrás da quebra de ritmo dessa cena de luta do Eggman e do Gerald. As pessoas reclamaram principalmente nessa cena, que é o Gerald batendo na bunda do Eggman. Mas, como eu já disse, pra mim não me incomodou. Achei até bom, inclusive, então pra mim tanto faz. A referência que a gente tem aqui, cara, esses robôs que o Sonic e o Shadow estão destruindo é os mesmos robôs que a gente tem lá nas fases do Sonic Adventure 2. E essa pose maravilhosa que o Sonic e o Shadow fazem é referência lá pra abertura do Sonic Adventure 2 Battle. Enquanto tudo isso acontecia, Jerry finalmente joga o Eggman pro espaço para sua morte. Ele comemora que finalmente se livrou do Eggman, mas o que ele não esperava... Apesar de terem matado o Jerry, eles ainda tinham que parar o canhão. Faltavam pouquíssimos segundos para o canhão disparar, mas ainda tinham alguns robôs para o Shadow e Sonic destruírem. Mas então eles deram um jeitinho de acabar com o resto. Todos seus! Então o canhão finalmente dispara, mas Sonic e Shadow, mesmo em Super, estavam com muita dificuldade de segurar o laser. Então Eggman, Tails e Knuckles fazem o máximo de esforço para desviar o laser da Terra. O Sonic não tá aguentando mais, mas o laser precisava ser desviado. Então, finalmente eles conseguem desviar na Terra, mas eles acabam atingindo a Lua. Olha o que fizeram! Sonic, porém, havia cedido e sua forma super acabou. Ele começa a cair na Terra. Então, para salvar ele, Tails pega o último anel e o Knuckles arremessa ele na direção do Sonic. Outras coisas que as pessoas ficaram incomodadas é como o Jerry já acabou morrendo. E, cara, é uma morte muito engraçada, isso eu acho que não dá pra negar, mas talvez o Jerry, como vilão do filme, ele talvez merecesse uma morte mais digna, né? Mas aqui, finalmente, nós tivemos a mijada na Lua. Que lá no jogo, aqui tem uma diferença pro jogo, que lá no jogo foi só uma demonstração de força para mostrar o poder do canhão Eclipse, e aqui, né, foi um acidente. Então foi uma boa adaptação do filme. As referências que a gente tem aqui nesse trecho é, obviamente, o laser na Lua, né, ou mijada na Lua, pros íntimos, e o Kills Spear, que é um golpe característico do Shadow nos jogos. Então o canhão Eclipse começa a se autodestruir. Eggman parecia já aceitar a sua morte, mas o Shadow aparece ali e começa a perguntar para ele o que aconteceria se o canhão realmente explodisse. E isso basicamente iria destruir a Terra. Então, Shadow fala pro Eggman segurar a explosão o máximo de tempo possível enquanto ele ia afastar o canhão da Terra. Tails finalmente alcança o Sonic, mas ele começou também a aceder à atmosfera quente. Shadow retira seus anéis inibidores e a ser necessário força máxima para fazer o sacrifício final. Enquanto isso, o Eggman também estabilizava mais o canhão. Mas ele precisava fazer um último anúncio. Resolver uma dívida com uma certa pessoa. O agente Rocha. Você foi um grande amigo. Jerry tinha dito pra ele que ninguém nunca tinha se importado com ele. Mas havia senhora que sempre esteve ali com ele, nunca abandonou. Ele revela também que ia sentir falta do café dele. O agente Rocha ia fazer muita falta.
Tails acaba desmaiando. Então, finalmente... Não, calma. Tails acaba desmaiando. Mas o Knuckles aparece e com o irmão mais velho salva os dois. Eggman então se despede e... Obrigado por nada. Knuckles, Tails e Sonic conseguem chegar são e salvos. Mas eles vêm. Shadow e Eggman além de ser sacrificado pela Terra. Sonic se desculpa pelos desentendimentos que eles tiveram. E fala se ele poderia ser perdoado. Equipe Sonic. Que tal só equipe? Adeus, doutor. Elogia aqui mais uma vez, cara, toda essa cena final, mano. São, tipo, 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. É o Eggman estabilizando o reator ali do canhão, se despedindo do Rocha, o Shadow afastando a nave, o Sonic caindo, aí vai o Tails e o Knuckles resgatar, mano. Aí tem essa trilha sonora bonita, emocionante no fundo, deixa tudo realmente emocionante, cara. Você vê que esse filme é tão bom que até desenvolvimento pro Eggman ele deu, mano. Eles deram uma grande humanizada no Eggman aqui nessa parte final, se despedindo do Rocha, né? E, cara, o Rocha só se ferrava em todos os filmes e finalmente, pelo menos alguma coisa ele teve, né? Só que... não se engane não, viu? Porque o Eggman, ele não se redimiu, ele não ficou bonzinho não. Até porque, cara, se não tem terra pra ele dominar, pra que ele vai querer destruir, mano? Então o Eggman se redimiu com o Rocha, mas ele não se redimiu como vilão. Então, cara, não, o Eggman não é bonzinho, não teve sua reeleição. Também mais um ponto a elogiar é o próprio Sonic, cara. Durante todos os filmes ele tem desenvolvimento, ele vai crescendo, vai amadurecendo cada vez mais, mano. Que isso siga na próxima trilogia de filmes, cara. As referências que a gente tem aqui nesse trecho é o Shadow tirando seus anéis inibidores como lá no Sonic Adventure 2, no final, e principalmente no Sonic 2006. Além do Eggman trazendo várias referências do primeiro filme do Sonic, e também essa música tá tocando enquanto o Sonic tá conversando com o Knuckles e o Tails, é a The Last Scene, que é a música que toca no final do Sonic Adventure 2, lá nos créditos, a primeira música dos créditos, né? Que é uma música também muito bonita, combinou perfeitamente com essa parte. Eu não peguei quando assisti, mas realmente dá pra você perceber depois quando você vai rever. Sonic, Tails, Knuckles, Mad e Tom estão de volta em Green Hills, mais unidos e fortes do que nunca. Então, para finalizar, Sonic, Tails e Knuckles finalmente fazem uma corrida e pulam rumo ao horizonte. Cara, falo pra vocês, fazia um tempo que eu não sentia, assim, várias emoções no cinema. Eu nunca tive uma experiência tão boa quanto foi assistir esse filme no cinema, cara. Mas enfim, chegou a hora de eu dar a minha nota. Mas antes, cara, por favor, se inscreve, deixa o like, cara, porque esse vídeo deu muito trabalho pra fazer. Por favor, me dá essa forcinha aí, cara. Mas então, vamos lá. Sonic 3 do filme acerta em todos os pontos possíveis. Tecnicamente é muito competente, o CGI é maravilhoso, dando um grande salto até para o segundo filme que já tinha um CGI muito bom. O humor dele funciona para todas as idades, todos os públicos sendo muito bom. Cenas de ação são um grande ponto forte do filme, principalmente destacando a direção, que consegue aproveitar muito bem a velocidade do Sonic e do Shadow, ainda mais quando você vai para lutas dele em Super, que literalmente vira Dragon Ball Z. A trilha sonora também faz um trabalho muito bom. As trilhas originais do filme são muito boas, porém devia ter usado mais músicas dos jogos, e aquelas que estão no filme não escondem tanto como Escape from the City, mas mesmo assim a trilha sonora faz um trabalho bem competente. Todos os personagens têm seu devido valor no filme, com suas importâncias, sem nenhum ficar sem muito destaque. Sonic tem um grande desenvolvimento, o Knuckles demonstra um grande nível de maturidade, o Tails finalmente é mais útil que no segundo filme, os humanos até que são aceitáveis, sendo bem melhores que no segundo filme, principalmente em relação àquela cena que não deve ser citada. Mas obviamente o destaque em atuação
vai pro nosso querido Jim Carrey, que agora está em dose dupla e entrega muito bem. Mas aquele que a gente sabe que é o grande destaque e que foi perfeitamente representado nesse filme é o Shadow. Mas esse filme podia ser melhor em alguns certos pontos, como principalmente em relação ao passado do Shadow. O filme poderia ter mostrado bem mais cenas, ou nem tantas a mais cenas, mas ter pelo menos uma cena entre o Jared e a Maria para demonstrar o quanto ele se importava para ela para o grande público. Porque, para quem é fã dos jogos, obviamente já sabia da importância dela para o Jared, mas o filme não se deu o trabalho de fazer isso, então esse é um ponto que deveria ser sido melhorado. E também, aqui é mais uma opinião minha, eu acho que o filme deveria ter uma cena de ação no segundo ato, que eu acho que ficou faltando ali uma grande cena de conflito. Eu acho aquela parte mais interessante. E para minha tristeza ia ter, porque foi revelado alguns dias antes de eu gravar esse áudio aqui, que ia ter uma cena de ação entre o Sonic e o Shadow, invadindo a base da Gun. Mas foi cortado, infelizmente, né? Então, pra mim, Sonic 3, o filme, fecha com uma grandíssima nota, que é 9.5. Ah, e como eu pude esquecer, a cena pós-créditos. Sonic passa do ponto da linha chegada e chega em Nova York. Então, o Metal Sonic aparece ali, tenta matar ele, mas Sonic desvia. Mas o que ele não esperava é que tinham vários Metal Sonics. E quando ele estava para ser morto, Amy Rose salva ele. Cara, fala pra vocês, minhas apostas tinham sido que a cena pós-créditos ia ser o Silver. Mas tinham grandes chances de ser o Metal Sonic ou a Amy. Mas acabou juntando os dois e ficou perfeito, cara. Uma baita cena pós-créditos. Então, cara, se você assistiu até aqui, muitíssimo obrigado, cara. Se inscreve aqui no canal. Mais uma vez, deixa o like. E eu faço muitas mais coisas de Sonic aqui e Dragon Ball também. Então, confere aí. E antes de tudo, eu tenho um vídeo falando de Sonic 4 e também o porquê que Sonic 3 não foi pro Oscar. Então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe e falou, mano.